na vida deles. Eles foram para Roma, os dois. Foi o último ano da vida deles. O último ano. Eles estavam lá no mesmo ano. E lá em Roma, nós ouvimos que Pedro, por causa de Herodes, que queria aparecer mais do que qualquer um, ele tinha visto que ao matar São Tiago, o apóstolo, ele percebeu que o povo lá que não gostava dos cristãos fizeram festa, então ele mandou prender Pedro. Pedro foi para a prisão. E ali o povo começou a interceder para Pedro, em Deus para Pedro. E durante a noite um anjo do Senhor foi até a prisão se abriu, Pedro saiu, foi liberto. Veja, digamos que dias depois de um grande livramento, nós tudo ouvimos isso no domingo, Deus vai lá e permite que pegam Pedro novamente. Olha, mesmo Deus que deu o livramento, oh glória, passou alguns dias, com a mesma pessoa que recebeu o livramento, a graça, ele é pego e ele é crucificado, morre na cruz, como seu Senhor, seu mestre. Pedro morre na cruz, só que de ponta cabeça. E nós refletimos, mas como entender Deus assim, trazendo para uma realidade nossa que acontece muitas vezes isso. Aí falamos também de Paulo, que aconteceu a mesma coisa, e morreu, muitos dizem que no mesmo ano lá em Roma, pouco mais para frente de Pedro, ou outros dizem que foi 2 anos depois de tantos livramentos que aconteceram com Paulo. Mas pegando o exemplo desses dois, nós entendemos que eles não viram isso como derrota, mas eles estavam convertidos, para eles não verem isso como derrota. Eles já estavam convertidos, eles já tinham recebido o cálice, eles experimentaram o cálice do Senhor, que é derramar o próprio sangue deles pela causa de Cristo. Por quê? Porque Cristo já vivia com eles. Porque nós fechamos o nosso raciocínio no domingo sobre essa homilia dizendo assim: o que importa não é se eu vou ser liberto, se eu vou conquistar o amanhã do que eu imagino, se Deus vai me dar isso, se Deus vai me dar aquilo. Aí nós fechamos o raciocínio assim: quem estava aqui? O que importa é estar com Cristo. Não importa se eu experimentar a prisão, se eu passar pelo aprisionamento e não posso mais sair da prisão, tudo bem, desde que Cristo esteja comigo. Que a gente usou até aquele termo que ele usou, ele falou para aquele chamado bom ladrão: ainda hoje estarás comigo. Aí a gente fez aquele raciocínio. Esquece o ainda hoje no bom sentido da palavra esquecer. Sublinhe o estar comigo. Não importa se é amanhã, se é depois, se é com 50 anos, se é com 30, se é com 80, se é sendo um homem ou sendo uma mulher. Isso não importa. O importante é estar com Cristo. Esse aí é o plano de salvação de Deus. Só que quando a gente ainda não está convertido, no sentido de sentir que Cristo está comigo, a gente não aceita isso. Tudo isso nós falamos. Bom, posto isto, entramos agora no Evangelho de hoje, nessa terça-feira, que é da própria semana do domingo. Esta barca sou eu, é a minha vida aqui nesse mundo, sou eu. E porque eu tenho o sacramento do batismo, eu tenho, vocês aqui têm, vocês aí têm, certamente têm, espero que tenham todos. E ainda a gente recebe o sacramento aqui, o que significa? Que nesta barca, Cristo está, igualzinho o Evangelho. E como é que ele está? Ele está lá, ele está junto, veja, está comigo. Só que eu não sinto a presença do Senhor. É aí que está
a doença nossa. Aí que está o caroço que precisa ser retirado. E aí que está a manifestação de Deus ter vindo e ter morrido por mim e por você. Está aí está. Por quê? Se na minha casa ou na minha barca eu recebo o sacramento, eu já tenho o batismo, que é, meu Deus, o sublime momento, Cristo já está comigo, e ainda recebo na Eucaristia. Veja, Cristo está. Agora, Ele está neste mundo, para quê? Para dar o testemunho dele, como Pedro, como Paulo, viveram no domingo. Só que dar testemunho, só se dá testemunho nas tempestades da vida. Ninguém dá um testemunho em Cristo quando tem a calmaria na minha vida, na minha barca, na minha história pessoal. Vocês estão entendendo o que o padre está falando, não é? Ninguém dá um testemunho em Cristo quando o mar está tranquilo para mim. Ou seja, não precisamos dar exemplos, né? Está tudo bem. Está tudo bem comigo. Desde a minha saúde, e aqueles todos que eu amo estão pertinhos de mim. Está tudo bem. Não, isso não é dar o testemunho de Cristo. Não perca essa imagem. Pedro e Paulo, domingo. Quantos livramentos Deus já tinha dado para eles? Deu vários. Pois Deus não permitiu que eles experimentassem uma tempestade, e que foi aquela que pronunciou a coroa do martírio para os dois. Combati o bom combate. Pois eles morreram. Mas como eles morreram? Morreram com Cristo. Como Cristo aceitou na tempestade da vida. Agora veja, o evangelho de hoje, Jesus não está reclamando, não está achando ruim comigo e nem com você, porque a gente não fez as tempestades irem embora da nossa vida. Não, porque enquanto vivermos aqui, a morte sempre vai rondar nós, as perseguições sempre vão estar com a gente, sempre, enquanto viver vai ter isso. O drama da solidão sempre vai estar, problemas às vezes financeiros chegarão, uma desordem geral, que é chamado na Bíblia de tempestades. A questão não é que Jesus fica triste comigo e com você, porque Ele estando conosco não deveria ter tempestade. Não é isso. Ali precisa ter, e aí que a gente entra na questão de seguir a doutrina da igreja, para que nós possamos discernir a palavra segundo o Espírito nos sacramentos que a gente recebeu, deixado por os apóstolos. O que, padre? A questão é o seguinte: na tempestade da vida, eu não posso e não deveria sentir pânico. Não deveria, mas a gente sente. Nós não deveríamos estremecer a ponto, eu vou usar um termo que está na primeira leitura, de olhar para trás. O que é olhar para trás? É olhar para mim. E agora? Lembra daquele, tinha um desenho que eu gostava, foi da minha época, viu? Da minha época, é minha e da Marlene. Pronto. Que era um desenho que tinha um cachorrinho, que ele era um super-herói. E agora? Quem poderá me ajudar? Né? Aí era um cachorrinho que vinha nos ajudar, forte. Como também foi da minha época a dela, Formiga Atômica. Como também foi o Chapolin Colorado. Quem poderá? Eu! Não é? Eu estou dando um exemplo para dizer o seguinte: o que é olhar para trás? Por que eu olho para trás se eu tenho Jesus comigo? Ele está comigo. Olhar para trás é quando eu não permito, Padre Marcos, não permito
vou falar no plural, nas tribulações da minha vida, eu não permito Cristo me acalmar, mesmo que as tribulações continuem. Domingo, Paulo e Pedro, as tribulações continuaram, mas eles estavam certos, e o salmo de domingo disse: aquele que clama a Deus, que está com ele, o anjo do Senhor vem habitar e livra do quê? Não necessariamente da tempestade externa, não necessariamente de um acidente, de uma morte, não, aí entra o discernimento, da tempestade, do meu coração ainda preso em mim, e isso é olhar para trás. Se eu estou com Cristo, mas eu ainda estou olhando para os meus sentimentos, aí eu me apavoro, eu não aceito o que me acontece nas tribulações da vida. Eu falo muito isso para vocês, eu falo muito isso para os meus aqui pertinho de mim, que também estão passando por dramas, ou passaram por dramas, e eles não aceitam. Eu entendo, mas a palavra de Deus precisa chegando, dizendo: sabe por quê? Porque ainda, apesar de ter o batismo, apesar de ter a primeira comunhão, apesar de ter a crisma, apesar de vir nas missas, e missas como essas aqui, que a gente clama antes e depois, a cura e a libertação no nome de Jesus, com Santíssimo no finalzinho para dar bênção, tudo, nós ainda olhamos para trás, nós ainda nos desesperamos, nós ainda ficamos buscando uma resposta aqui, lá ou acolá. Por que está me acontecendo essas ondas fortes sobre a minha casa, sobre a minha barca? Eu não compreendo. Isso é olhar para trás. Isso é olhar para trás. E isso é grave na minha vida e na sua. É grave porque Cristo está com a gente. Basta você ler o evangelho dele que ele vai dizer: não vos deixarei órfãos. Pronto. Mas será que eu tenho fé? Porque ele disse lá em Lucas 18, versículo 1, explicando que a necessidade de orar sempre, ao ponto de ele chegar nos versículos seguintes dizendo: será que quando o Filho do Homem voltar em glória, encontrará fé sobre a terra, ou nesta barca da sua vida, que é você? Será? Então, por que Jesus está falando isso? Porque ele sabe que nós não estamos sozinhos, ele está conosco, mas nós teimamos em ainda andar como se estivéssemos sozinhos. Nós insistimos nas tempestades da nossa vida a ter atitudes e comportamentos, tá ok? Choros do velho Adão, sendo que nós não somos mais velhos. O velho Adão acabou. No dia do nosso batismo, Cristo, eu deitei e ele deitou sobre mim. Ele está comigo. Como aquele gesto tão significativo de João Evangelista, gente. Na última ceia de Cristo, ainda em vida aqui nesse mundo, que ele reclina a cabeça no peito de Jesus. Significa que Cristo, ele está comigo. Quando eu recebi ele no batismo, eu recebi, ele está. Aí você vai dizer: padre, mas eu não sinto. Lucas 18. É porque nós caminhamos como aquele ou aquela que ainda olha para trás, ou seja, como um velho Adão, senhor de si mesmo, ok? E por esse motivo o resultado está aí.
a gente não sente a presença dele. Então, o homem e a mulher, o padre e o bispo, o papa, o leigo, que não tem o hábito de orar sempre, ele não sente a presença do Senhor no seu barco, na sua casa, não sente. Aí ele começa a disparar a necessidade de buscar a resposta lá. Aí falaram que tem uma mulher que ela é vidente, aí eu vou. Aí fala que aquele homem lá está tendo a aparição de Nossa Senhora, mas ela não vai porque ela quer ver a graça de ver a imagem, não, ela quer ir para dar resposta da inconformidade dela, porque ela ainda olha para trás. Não vai ter, não vai ter. Sinto muito dizer, como sacerdote de Cristo, não vai ter um sinal, porque pediram um sinal. Você sabe que o povo de Jesus, a gente muito próxima do bairro de Jesus, os nazarenos, Jesus nasceu em Nazaré. Jesus passou uma única vez lá depois de adulto. Vocês sabem o que aconteceu, né? Só leia o Evangelho. O povo dele, que viu ele crescer, não aceitou os milagres dele ali, não acreditou nele, e ainda pediam debochadamente: mostra um sinal para nós. E Jesus não deu sinal nenhum. Foi aquele caso que ele explica, que ele vai falar assim, que no tempo do profeta, esqueci agora, que teve a viúva de Serepta, Elias, teve muitos leprosos no mundo naquela época do profeta, nenhum deles foi curado. Olha aí, atenção aqui, mas a não ser aquela leprosa de Serepta. Por quê? Porque ela confiou no Senhor, porque ela sabia que Deus estava ali com ela foi curada. E aí Jesus começa a falar que ali em Nazaré, pode reparar, Jesus foi uma vez só depois de adulto. Leiam o Evangelho, nunca mais Jesus apareceu em Nazaré, nunca mais. Por quê? Porque o povo, tendo ele lá, não acreditou nele, não acredita nele. Irmãos, veja qual é a sua doença. Está encontrando hoje qual é a sua doença? Será que você não consegue perceber, como eu percebo, a doença na minha frente, da minha vida qual é? Puxa vida, eu tenho Cristo na minha vida, na minha região, na minha barca, na minha casa, em mim, pelo sacramento. E eu ainda fico pedindo, mostra um sinal para que eu acredite. Jesus não vai dar. Isso é grave. É grave porque o Senhor, repara, Ele é um Deus que nos prova. Ele prova porque Ele ama, ou crê ou não crê, ou que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que adianta eu ter o batismo então? Para quê? Para que ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para que fazer a primeira comunhão ou levar nossos filhos? Para que anunciar a crisma como o grande momento missionário da nossa vida, a saída? A missa é a saída da nossa vida, para que a gente deixe o sentimento, o Cristo viver em mim, no meio das tempestades, no meio das tempestades. O segredo é esse: enquanto estivermos nesse mundo servindo a Deus, seremos perseguidos, ou seja, estaremos dentro de uma grande tempestade. Ora ela dá uma diminuída, ora ela vem com tudo, a ponto de trazer ondas fortes. Por exemplo, estamos celebrando hoje um 7º dia. Não sei se é o único, estou dando um exemplo de um, que eu conheço. Uma mulher, uma senhora, faleceu alguns poucos dias atrás. Bom, todo mundo falece assim, né, padre? Um dia, Só que a questão é o seguinte: a casa desta família passou
depois de uma certa calmaria, entrou umas ondas subindo em cima da barca deles. Porque o esposo dessa mulher que faleceu, há 2 meses atrás, ficou doente, morreu depois de muitos e muitos anos casados. Então os dois já são idosos. O marido foi, ele foi, ela ficou muito mal, ela começou a ficar doente. Depois de 2 meses, veja, a família teve que fazer 2 enterros em 2 meses. Tem casos piores do que esses? Claro que tem. Tem famílias todas que morrem num acidente só. Como nós anunciamos um acidente aqui na Raposo no domingo. Um jovem de 29 anos, que morreu todo estrupiado pela moto, com um acidente de moto. E a mãe, e o desespero da família. Então, veja, são aquelas tempestades que vêm. Agora, o detalhe é o seguinte: nesses tempos que chegam para todos de uma maneira ou de outra, chega, muitos aqui já experimentaram, e aí a gente sabe, olha, enquanto eu estiver aqui, deu uma calmadinha na maré do mar, pode vir uma outra, não sabe, na vida de todos nós. Então, orai sempre, por isso que Jesus fala, olha, ora, porque tu não sabeis o momento, nem o dia, nem a hora, que o Senhor vai te chamar, ou vai vir de encontro com a sua casa, de uma maneira mais forte, ok, irmãos? Agora a questão qual é? Mas passar com Cristo, sabendo que Ele está. Então a gente vai chorar, a gente vai sentir uma saudade danada, vou falar danada porque é uma maneira de dizer, é uma saudade muito forte. 2 enterros em menos de 3 meses, é muita coisa para uma família. Pai e mãe morrem. Quem é que me sustenta? A minha oração, que dentro da minha barca, Cristo está. Então quem é que vai me acalmar nesta hora? A vida de Cristo, o Espírito do meu amado. Quem me sustenta? É Cristo. Quem sustentou Pedro? Cristo. Quem sustentou Paulo? Cristo. Quem sustenta o cristão quando ele é provado nas suas grandes provas? Cristo. Agora, quando eu me sinto só e luto com as minhas próprias forças, o que é lutar com as minhas próprias forças? Eu fico inconformado. Eu até escuto a palavra de Deus, eu acho ela interessante, eu acho ela bonita, mas ela não cabe em mim. Imagina uma roupa que não cabe em você. Não cabe. Eu não aceito o que aconteceu. Veja, o que é esse não aceito? Puxa vida, Cristo está na sua barca. E essa tempestade aí, não é a morte que chegou. A tempestade acalmada para Cristo não é a perseguição que chega, não é a velhice que chega. Não é. A tempestade acalmada para Cristo é o teu coração se diminuir o máximo para que o coração de Cristo te sustente. Isso é a tempestade acalmada. Na verdade, nós é que vivemos uma tempestade por viver do nosso jeito. Nós ficamos desesperados, inconformados. A palavra é, eu não consigo me conformar, olha, ter a forma de Cristo nessa hora, eu não consigo. Eu tenho a minha, e a minha é, por quê? Por isso que eu vou aqui, vou lá, vou buscar aqui, me desespero. E olha, gente, não acusa ninguém se vocês estão imaginando já alguém aqui, porque cada um de nós somos iguaizinhos assim. Talvez um ou outro, que já tem um pouquinho mais de tarimba de oração, aceita, mas às vezes com muito sacrifício. Então veja, a grande cura que o Senhor vem realizando em mim, e a proposta é em cada um de vocês, é esta, que a gente já falou várias vezes aqui. Eu não estou buscando, Senhor, necessariamente um milagre, milagres, mas o milagre.
Eu já falei isso aqui na missa passada e na retrasada também. Retrasada foi antes que o diácono veio aqui, né? Qual é o milagre que eu venho buscar? Ficar contigo. Quando? Agora. Porque eu não tenho o amanhã, eu só tenho hoje. Mas eu estou cheio de projetos. Sim, eu também tenho projetos. Eu não posso contar meus projetos. Se eu contar aqui, muita gente... Não vou contar. Mas até porque, não conto, não é porque pode deixar uns desanimados, outros animados, nada. Olha, já mexeu, já. Tem gente, peraí, no grupinho, o que o padre quis dizer, hein? Nós somos todos movidos desse mesmo paladar. Hein? Não, a questão é o seguinte, eu não estou nem um pouco preocupado com o meu projeto, e isso é uma coisa que eu já tenho rezado muito. Se isso vai acontecer, não sei. E se acontecer, que bom. E se não acontecer, que bom. Não é que bom o sorvete, tinha sorvete que bom, né? Não é esse que bom, é que maravilha. Por quê? Porque olha, de uma certa maneira eu posso já dizer para vocês, o que importa de verdade para mim, o que importa, e eu venho buscando isso do meu jeito, com meus esforços, com aquilo que a igreja nos dá, é estar com Cristo. Não me importa mais nada. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha um projeto, Paulo também, mas às vezes, eu não sei o que Deus tem para mim, a não ser uma coisa que eu sei, é o que ele falou para o ladrão, estar com ele. Quem deixa Cristo estar, a tua vida é transformada. E aqui eu quero fazer o acabamento final. Vocês ouviram bem a primeira leitura, não é? Ló era o sobrinho de Abraão. Abraão é o pai da promessa. Abraão, tudo ali é uma figura de Cristo, tá? Tudo é figura. Olhar para frente é olhar para Cristo. Olhar para trás é continuar olhando para mim. Olhar para Cristo é o novo Adão. Quando eu olho para trás, eu estou olhando para mim. Por mais bacana que eu seja. Então, a primeira leitura é uma figura desta homilia do Novo Testamento, que é Cristo que o padre está falando. Ok? Não é outra coisa. Só que tem um detalhe. Abraão sabe que Deus vai libertar aqueles que olham para ele. Só que Sodoma e Gomorra não olhava para Deus. Estava olhando para quê? Para si. Mas, atenção aqui, isso aqui é para quem teve tempestades onde pessoas já faleceram. E que deixa muita dúvida, será que está no céu? Mas eu rezava tanto antes, eu pedia tanto a Deus, eu pedia tanto a Deus, Deus não me ouviu, por quê? Porque a pessoa morreu, e morreu no estado de que eu não queria que essa pessoa morresse. Mas espera aí, antes, você pediu a Deus, pedi a Abraão também. Abraão sempre pediu para aqueles que estavam vivendo na morte. O que é viver na morte? Sodoma e Gomorra. E o sobrinho dele estava lá, vivendo naquele meio, vivendo aquilo, com a sua esposa, não é? Com a sua esposa, os seus filhos, estava lá, vivendo aonde? Naquela coisa de viver do teu jeito, no pecado. E Abraão fez o que com o anjo? Se lá encontrar, mas o sobrinho tinha lá um jeito bom, também acreditava em Deus, mas estava envolvido no pecado. Aí Abraão começa, se lá encontrares alguém justo, alguém que acredita em ti, etc. Olha, ele está intercedendo, é que nem uma mãe, um pai, um irmão, que intercede por alguém que está perdidão no mundo aqui. Aí Deus vai lá e destrói a cidade. Aí o que aconteceu? Poupa da morte eterna Ló. Só que um da família dele olha para trás, ou seja,
livremente aquela pessoa olhou para trás, paralisou, não olhou para Cristo, olhou para trás. E Ló foi salvo. Aí, olha o término da leitura. Vamos terminar a leitura no finalzinho, a primeira, para terminar a homilia com ela. Primeira leitura, aqui, bem no finalzinho. Olha aqui, o autor falando lá sagrado em Gênesis. Ele vai dizer: olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Você tem alguém que viveu numa cidade de morte, num vício, no pecado, não quis saber de Deus, mas você sempre rezou? Sempre, padre, sempre rezei. Ah, lembra do que eu expliquei hoje na homilia? Só que a pessoa morreu. E aí você vai pensar como? Qual é a tempestade que Deus quer tirar? A tempestade de você não acreditar naquilo que você pediu antes. Porque se você acreditar, porque você tem Deus em você, Cristo não está longe de você, Ele está em você. Fala: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia dessa pessoa que eu estou trazendo no meu coração, que vive em pecado. Esta pessoa não consegue largar o pecado dela, mas eu estou falando com quem? Com aquele que está comigo, aquele que está comigo, Jesus, Deus. Senhor, tenha misericórdia da alma, mesmo que aconteça o que tiver que acontecer, livra-o da morte, da catástrofe final. Qual é a catástrofe final? Perder a alma. Jesus disse: não temas aquele que pode tirar o teu corpo, mas a alma. Então, se eu estou com Cristo, eu estou pedindo, então, tu és um novo Adão com Cristo. Acredite, que por tua palavra, por tua oração, certamente, o Deus que está na tua barca, terá misericórdia por causa de você. Por causa de você. Mas creia, porque se você crê um pouquinho, tira o pé, creia um pouquinho, tira o pé, cuidado com isso. Veja, é isso que Jesus ficou bravo. Homens de fé pequena, tu não pedistes a vida inteira? Pedi, então pedistes em mim. Acalma essa tempestade no teu coração. Confia em mim. Mas é que não olhe com os teus olhos o tipo do acidente. O acidente em Cristo é outro. O acidente que nós não enxergamos é o fim da nossa alma olhando para Cristo. Você entendeu agora, meu irmão, minha irmã? Olha como Deus fala com a gente. E falou com você. Talvez você está vindo aqui, talvez uma das primeiras vezes, não sei. Olha como Deus te ama. Viu como Jesus falou com você? Como Ele fala comigo. Por que Ele fala? Ele fala assim, você escutou Ele falar através da boca do sacerdote dele. E você precisava ouvir isso, porque você sempre vive olhando para trás. E Cristo te ama. E a grandeza é essa: se Deus puxou a minha orelha, dizendo que eu sou fraco na fé, não é para você desanimar, é o contrário. O cristão verdadeiro é aquele que fala: bom, peraí, eu ouvi, realmente, que eu fico ciscando aqui e lá, porque eu não estou confiando no meu Senhor. Então, a partir de agora, eu me volto para aquele que está comigo,
e digo: perdão, Senhor, por não ter tido fé em Ti. Acredite nisso. Acredite no que o que o Padre está dizendo em nome de Jesus sobre a tua vida. Por favor, não procure Deus milagreiro. Não foi isso que Jesus veio fazer. Eu já disse isso para vocês. Não foi. É anunciado aí fora por muitos que Cristo é um Cristo milagreiro. Mas isso é um erro gravíssimo, irmãos. Gravíssimo. Que está levando muita gente a entrar numa vibe mentirosa, cai no erro e acredita numa mentira. O nosso Deus, Ele tudo pode, mas acima de tudo, Ele pode tirar essa tempestade que é eu olhar sempre para o meu umbigo. Por que que Deus fez isso para mim? O católico, o cristão verdadeiro é esse: Jesus, só me importa uma coisa, é estar contigo. Eu quero te sentir na minha vida, Jesus, na alegria, na tristeza, na perda, na saudade, mas eu quero te sentir. Se o Senhor estiver comigo, eu encontrei tudo, é o que eu preciso, e um dia plenamente no céu contigo. Um dia plenamente, pleno. Hoje como um embrião, eu já sou um embriãozinho. Você sabe o que é um embrião, né? É um ser humano, ele já existe. Então, o Cristo está comigo. Nós ainda nós não estamos transfigurados no corpo. Ainda não. E nem a nossa alma ainda está totalmente. Então nós somos como um embrião, que um dia vai explodir num novo homem, numa nova mulher. É isso que a igreja ensina para a gente. Eu não espero outra coisa não. Eu esperava que a felicidade tinha que ser como eu imaginava. Não, isso é olhar para trás. Isso é saudade de viver do teu jeito. Louvemos a Deus, irmãos, por essa palavra que hoje Ele trouxe para mim em primeiro lugar, como sacerdote, para a minha cura, para o meu exercício espiritual diário, mas também para você que está aqui, que vem passando por uns perrengues fortes. Isso eu sinto no meu coração, muitos aqui, e muitos que estão magoados com Deus, viu? Por quê? Porque não entendeu. E aí é motivo de compaixão e misericórdia, como aquela mãe que enterrou o filho dela que foi assassinado por um outro jovem, e porque ela sentia Cristo com ela, mesmo com a morte do filho, ela disse: opa, sem revolta com esse rapaz, nós precisamos ter misericórdia e compaixão e rezar pela conversão dele. Por quê? Porque ele está perdido e ele não sabe o que ele faz. Ele não conhece a vida de Cristo. Eu conheci meu filho também. Isso aqui não é o fim, isso aqui é uma saudade doída. Veja, essa grandeza, irmãos, nós não vamos encontrar em nenhuma outra igreja aí fora. Não vai. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque o que eles falam de Cristo aí é aquilo que você do teu jeito quer. Uma resposta, quer um milagre, quer que Deus tem que honrar, porque você ajudou, porque você faz o bem para alguém. Deus tem que honrar a tua vida. Não. Todo bem que eu faço do meu jeito não pode pagar o mar aberto que Deus abriu para mim. Não paga. Então Senhor, faça de mim o que quiseres. Por isso que a gente rezou consagrando a Nossa Senhora. Eu não falei filho, como filho vosso, como coisa vossa. Por que coisa? É para dizer assim, Senhor, eu do meu jeito sou pecador, sou coisa. Faz então dessa coisa aqui, veja, o que queres. Não tem nada de filho não. Filho é quando eu for obediente ao meu Senhor, que já está comigo. Aí é filho. Aí não te chamo de servo, chamo meu amigo. Mas aqui, enquanto eu ainda
fico ciscando aqui e lá, eu sou coisa. Eu também sou coisa. Vamos cantar um trechinho? Um canto, refletir. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Família da Inês, vamos lá. Mesmo longe dos meus, Olha a letra. mesmo na solidão, Olha a homilia com essa música. te louvo, Olha aí. te louvo A quem procuras? em verdade. Vamos embora, vai. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, Senhor, vai. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, Olha aí. mesmo que se agite o mar, Oh, meu Deus, fica comigo. te louvo em Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai lá. mesmo longe dos meus, Olha aí a saudade de quem foi. mesmo na solidão, Fica comigo, Jesus. te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, Quero ouvir, vai. somente tenho a ti. Isso, reza isso, vai lá. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, Jesus. Olha lá. Pois somente eu tenho a ti, Somente a ti. tu és a minha herança. Te louvo em verdade. No dia do teu batismo, que você não sabe a data e deveria descobrir, é o grande dia da sua vida. É o dia que você recebeu a vida de Cristo, e essa vida nunca mais será tirada de dentro de você. Quer ver? Você pode falar para uma pessoa que você ama muito na terra: olha, você promete que você não vai morrer, promete que nós vamos ficar juntos até ficar velhinhos. Prometo. Na hora da emoção a gente fala: prometo. Vamos dançar? Vamos nem falar da morte? Não. Aí o que acontece? Um belo dia, ou você, pode acontecer, ou se já não aconteceu, aquele que falou: viveremos para sempre, deixa, ele não está com você. E você pediu para ele estar, não pediu? Fica comigo, fica toda a vida comigo. Tá bom, eu fico. Ficou? Vai embora. Não porque ele quis, porque a vida é assim. Você falou para um filho teu: ô filho, deixa a mãe morrer primeiro, tá? A mamãe morre primeiro. Não vai morrer, viu, filho? Não. O filho foi primeiro. Veja, eu tenho somente quem comigo? Pensa um pouquinho, quem você tem com você? Cristo. Ninguém mais. Você tem por enquanto um tempinho ou outro
Mãe, passa rápido. Pai, passa rápido. Marido, passa rápido. Esposa, passa rápido. Sogra, Deus me livre, passa rápido também. Veja, filhos, é lindo, passa. Só Deus não passa. No teu batismo, aí você entende a música, aí você entende a homilia. Só que eu tenho que fazer por onde? A minha vida não é os meus filhos, a vida minha não é meu marido. Só que como eu ainda olho para trás, a minha vida é meu marido, a minha vida é meu filho, porque eu olho para trás, eu olho para mim. Não. Se você começar a olhar para Cristo à sua frente, Ele está com você. Mesmo que vá embora um, vai embora outro, vai embora o outro, vai embora o outro, vai embora o outro, Cristo permanece com você. Está lá no Salmo 138. Aí escuta essa música agora, de novo. Bora. Na cabeça. Olha lá. Mesmo na tempestade, Vixe Maria, mesmo que se agite o mar, olha lá. Te louvo em verdade, mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão. te louvo, Jesus. Te louvo em verdade. Olha aí, ó. Pois somente tenho a ti. Olha aí, ó. Pois somente eu tenho a ti. Descobriu, né? Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Vai cantando isso, porque é a nossa razão. Vai lá. Pois somente eu tenho a ti, Jesus. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Faz o biquinho. Vai lá. Para terminar, vai lá. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Podemos assentar. Vamos agora receber Ele, né? No sacramento eucarístico. Olha como Ele fica com a gente, hein?